Viemos aqui agora em Conímbriga, que é justamente uma cidade romana achada aqui perto de Coimbra. Então a escavação está muito bem feita, né? Você consegue ver muita coisa da realidade da época. Então, assim, é muito legal. Para mim foi uma das mais legais que eu vi até hoje. Então você vê, ó, os pisos das coisas e tudo. É muito massa. Tá vendo? Esse mosaico aqui foi encontrado em 1899. Estes 2 fragmentos de mosaico, juntamente com outros 2 conservados no museu, foram descobertos em 1899, durante sondagem realizada em Conímbriga pelo Instituto de Coimbra. O da esquerda terá sido recolhido na sala de jantar da casa de Cantaber, e o da direita é de proveniência desconhecida. Possuem ambos rica decoração policromática, representando essencialmente motivos geométricos. Final do século 2 ou 3. Muito louco. E aí aqui, ó, a gente tá no lugar Casa da Cruz Suástica. A casa do mosaico da Cruz Suástica foi a residência de uma família relativamente rica. A sua construção remota ao século I, ainda que aspectos final da residência datem do século II. Os mosaicos são da segunda metade do século III. Pouco depois, a casa foi demolida para se construir a muralha do Baixo Império. O que acontecia muitas vezes era isso. O cara tinha essa casa, mas era muito mais barato, mais fácil pegar as pedras dessa casa, as altas, e fazer uma outra coisa do que quebrar as pedras de uma pedreira e trazer até aqui, né? Então, aqui, mas assim, você vê a perfeição que era a casa, tá vendo? A perfeição, ó. Cômodo por cômodo, claro, alguns aqui foi trabalhado para recolocar. Então aqui você tinha a fonte principal da casa, então você pensa que aqui estava a coberta, ou aqui era um jardim de inverno e era aberto aqui no meio, mas assim, isso era uma piscina, provavelmente, para lavar os pés, para essas coisas. Então muitas coisas dessa foram soterradas, porque ficou só essa estrutura aqui, e aí o cara danou terra por cima. Mas se você for aqui, ó, então você tem mais mosaicos aqui, peraí. Aqui, ó, aqui você tem mais mosaicos. Então você tem ali, ó, vê a perfeição. E aqui já tem a suástica, ó, e o cara fala da suástica nazista, mas ó, um símbolo, dá pra ver daí de cima, acho que dá pra ver. É um símbolo que a gente tá falando aqui do século II. Então, os nazistas se apropriaram do símbolo, mas não tem nada a ver com eles. Então, às vezes um idiota de um menino desenha um símbolo desse que não sabe nem o que é. E aí as pessoas, ah, meu Deus, não sei o que é isso, aquilo, outro. Mas assim, se você parar para pensar, Casa dos Esqueletos. Casa dos Esqueletos é um bom exemplo de residência privada de prestígio, na qual a entrada, peristilo e grande sala de refeição se dispõe no eixo central. Então mais ou menos, ó, não sei se dá para ver direito como era a vila, e aqui a entrada da casa. A gente tá aqui e a entrada da casa. Então ela também tinha, e aí pelo tamanho dessa área central aqui, dessa jardim de inverno, se mais ou menos se tinha uma ideia da riqueza da pessoa. E aqui, ó, uma sala principal, tá vendo? Uma sala principal e os outros cômodos. Você tem mais cômodos e mais cômodos. E aqui você tem as termas. Então a água passava, ó. Ali você devia ter uma laje em cima, tipo uma laje ali, dá pra ver aqui, ó. E a água devia passar por aí, escorrer aqui, cair aqui, escorria para lá. Foi escavado em 1940. Deve ter sido mais ou menos feita, se imagina, no ano 75 depois de Cristo.
E aí 2 romanos descansando embaixo de uma oliveira, que não tem nenhuma azeitona no momento. A volta. E a gente veio em outra área aqui, que teoricamente tem um anfiteatro aqui embaixo. Devia ser comércio, mas eu não achei o negocinho que explica o que é aqui. Mas é muito louco quando você para pra pensar que alguém colocou essas pedras aí, ou pelo menos algumas delas, há 2000 anos quase atrás, né? É complicado. Ó, tá vendo? Você vê ali que tem uma canaleta ali, que a água devia escorrer para ali, para sair, para passar para cá e cair por aqui, ó. E aí a água passava por aqui, para sair de dentro da casa, né? Aqui eles descobriram que foi um teatro, só que você olhando você vê que não tem muita estrutura, só tem essa parte aqui, ó. Toda a parte de cima foi construída. Ali você pode ver, ó, só tem aquele pedacinho ali. Essa parte daqui que a gente passou, o Diego confirmou aqui agora, achou o negocinho que fala. E as primeiras termas públicas de Conímbriga foram construídas na época do Imperador Augusto, final do século I, no contexto de um ambicioso programa de obras públicas destinado a modernizar a cidade. Então, aqui, quem é feito eu consegue olhar e ver o que tinha aqui. Quem não, vê só pedra. Ah, Henrique desceu. Vamos descer. Aqui, ó, ele fala que embaixo dessa área das termas foi encontrado algumas coisas que foram do urbanismo da Idade do Ferro. Então, que foram do século IV a.C. Então, se você parar para pensar, essas são piores. Essas têm 2000 e poucos anos que alguém teve por aqui. Aí essa área é fechada, mas tá aí os vestígios de 2000. Aqui já deve ter sido depois. Então isso já é mais uma prova de que as cidades normalmente eram feitas em cima de antigas cidades. Justamente porque você tinha todos os fatores, né? Já tinha água, já tinha normalmente um local estratégico, já tinha estrada, mesmo que de barro, mas você já tinha. Ali é Termas Sul e aqui já é Ínsula a Norte, também conhecido como Shopping Center. Então essa área daqui era a área com diversas lojinhas voltadas para a rua. Então aqui você vê aqui bem, ó, dá para ver bem que aqui era uma rampa de acesso, as colunas. Volto a dizer, algumas coisas acabam sendo colocadas a pedra onde eles acharam que era, mas no geral era ali. E aí aqui continua, só que aqui tinha residências também, mas residências menores, né? Naquela época ninguém morava em nada muito grande. Somente se você fosse pobre. Aqui é um edifício residencial construído no século I. A sua configuração definitiva é posterior à construção. Século 75. No ano 75. Aqui. Aí aqui é outra casa. Tem lá o nomezinho da casa, do edifício, porque nas escavações se achava os entalhes na parede dizendo do que se tratava, né? Então aqui você tinha isso, comercial e residencial. Então você tinha família que morava num buraquinho desse. E aí morava várias pessoas dentro. E aí vamos ver mais aqui. Aqui você pode ver que são várias colunas aqui, ó.
Então aqui já devia ser algum prédio público grande. Para lá tem mais ainda, mas já não tem tanta coisa para ver. Corrigindo o que eu tinha dito, o teatro era aqui e não ali. Ali era só as termas mesmo. Eu lembrava do teatro, mas eu não lembrava exatamente onde era. Então é isso. O teatro era aqui. E aí você tinha os palcos e as coisas aqui. Não mais. E aqui a casa atribuída ao cabo mais importante já no século V. E a casa foi atribuída a Cedele, que aí realmente seria a maior casa da cidade. Mas essa muralha que tá vendo aí, ó, já não foi disso. Eles desmontaram as casas para fazer essa muralha. Então, aí a muralha já se fala no século IV. Então, eles desmancharam as casas, soterraram o que era basement, o que era abaixo do solo, e usaram as pedras para fazer a muralha para proteger a cidade. E aqui é considerado uma casa de pessoas ricas que já foi construída em cima de uma outra casa. Quando eles começam a cavar, eles notam que tem outra estrutura. E aqui você consegue ver quão perfeito é esse mosaico. E alguns foram remendados, mas no geral eles eram isso. E aí aqui, ó, ele desceu, tem uma porta ali. Aí às vezes o original não tinha uma porta aí, ou foi, sei lá, não tem como precisar muito isso. Mas aqui você consegue ver os mosaicos dos cômodos e as paredes, né? Também estão perfeitas. Aqui mais mosaico ali, ó, acaba puxando um cavalo com alguém em cima. E aqui é mais um canto que dá pra ver bem, ó. As muralhas que foram construídas por cima, justamente porque pegou as pedras que estavam fáceis e construiu as muralhas, né? Isso aqui ficou um escombro e muitas vezes botou areia por cima e tudo. Aqui dá pra ver, ó, que tinha um subsolo. Dá até pra entrar, eu acho. Tem uma escadinha ali. Não, tá fechada ali. Antes entrava. Antes você passava aí no meio. Outra vez que eu vim, você passava aí no meio. Não onde tem o mosaico, né? Então, ao redor todo dessa área, desse jardim de inverno, tem o mosaico. Muito bem feito. E aqui se vê, ó, que eles estão cavando aqui ainda, estão trabalhando ainda aqui, ó. Isso aqui é um trabalho de formiguinha mesmo. Então eles estão cavando aí para descobrir mais coisas ainda. E aqui consegue ver que a casa tinha subsolo, né? Então dá para ver que a casa tinha subsolo. E às vezes é isso. Esse subsolo não era da casa. Às vezes esse subsolo foi a casa antiga que eles soterraram para construir essa nova. E aí eu não tenho essa precisão dessa informação, mas pode ter sido isso também. Aqui era a casa antiga e eles enterraram, ou já estava enterrado, e construíram a outra em cima. Então todas tinham mosaico, ó, todos os cômodos tinham mosaico. E provavelmente daí que eles já sabiam que o cara tinha que ser rico, né? E para todos os cômodos terem mosaico. Imagina o cara que quebrou essas pedras bem pequenininhas e ia montando isso. Então, teoricamente aqui, ó, a porta de acesso. Você tem que lembrar que levantava e tinha uma coberta, né? Ali fica a geladeira, deve ser. É a marca que normalmente quando tem armário embutido,
fica a marca. O cara que bota as cerâmicas, ele fica com preguiça, aí não puxa a geladeira, ó, e fez ali, ficou ali. Aqui a gente tem muitas moedas que foram achadas aqui. Legal. E esse museu tem bastante coisa. Então, as ferramentas que eles trabalhavam. Parte de cerâmica que eles faziam. De novo aqui as ferramentas. Para entalhar, essas aqui era para entalhar mármore, essas coisas, pedras. Prumo, eu acho. Os pregos, as coisas, as cerâmicas, as telhas. Tudo isso é grande, essa telha. As pedras de granito, tudo aqui. A faca aqui com cabo. Pô, essa é Guinso 2000 mesmo, tá até hoje aí. Brincos. Acho que é brinco não, acho que é ferramenta mesmo, argola. Não é brinco não. Aqui as louças dele, aqui era para, provavelmente para tipo um pilão. Fazer algumas coisas, é. Aqui é bolo, né, que fazia forro de bolo. Pote para água, para vinho. Aqui é os cântaros, eu acho que chama cântaro. Que é onde botava o azeite e acendia. Aqui é para escrita. Não, a escrita é aqui. A escrita. E aqui fala como passatempos. Então era jogos, música, coisas, apito, não sei o que aqui. Aqui ele fala de saúde e higiene. Não sei bem o que eles usam com isso aí, mas isso era tipo uma faquinha de tirar as coisas de dentro dos potes de vidro, não sei o que. Acho que se lê esse QR Code fala o que é cada uma das coisas. Um pente daquele de tirar piolho, ó. Uma pinça, outra pinça, outra pinça. Aqui são as joias que elas usavam. Muita coisa legal. Aqui são os equipamentos militares. Com ponta de lança, ó. Acho que um arqueólogo que acha uma coisa dessa, acho que ele ganha o ano dele. Dependendo, ganha a vida, né? Então, fivelas de cinto, do couro, né? Que segurava algumas coisas. Ó, uma espada. Putz, que ó. O cara que achou isso ficou feliz. E aqui são pesos e medidas. Os equipamentos que eles usavam para saber quanto era cada coisa, né? Vai, aqui já tem umas coisas grandes, ó. Cabeça do Imperador Augusto. Ó. Aí é pausa. A gente não tava lendo aqueles que eram em português, imagina isso aí. Primeiro Fórum de Conímbra.
Aqui não fala nada, mas eu não acredito que esse era o daqui, né? O daqui era um menor. Uma gárgula do templo. Fachada lá nas termas. Será? Conto Rei, do vidro perfume Conto Rei. Eu tô na dúvida realmente se isso aqui é daqui ou não. Ele deixa meio... Mas eu acho que sim. Eu acho que era. Ó, aqui tem o resto dos mosaicos que eles conseguem trazer inteiro, né? Aqui tem o diabo do Satanás ali. As coisas que tem em cima, nos tetos. Várias estátuas, a linha de estátua. Mais o outro que eles conseguiram trazer inteiro. E aqui também alguns pedaços de coluna. Olha o Combogó. O Combogó já tem nessa época aqui. E aqui já são cerâmicas, ó, e pinturas. Que é uma coisa que você não vê muito lá fora, não dá pra ver bem pinturas, mas... Aqui a turma já torcia pelo esporte nessa época. Então já tem o leão do esporte aqui. A turma já passava raiva desde essa época. E aí que eu falei que às vezes eles sabiam de quem era a casa, justamente por isso, porque na frente da casa tinha as informações, né? Então algumas casas você tinha certeza e outras eles suspeitaram, tá vendo? Aqui é uma urna funerária. E aqui ó, já viu Lares Lubanco Vilone. Às vezes já é dizendo, deixa eu ver aqui, isso que era casa. E aqui não tem nada. Eles devem estar trabalhando nisso ou em alguma exposição externa, mas já deve ter coisa de antes. Aqui, isso eram os túmulos, né? Aparentemente aqui eram os túmulos. Então tá visto, Conímbega, e vamos continuar na estrada.